E tem uma outra pergunta aqui. O Wilker Luiz pergunta: o Marcos Antônio pode sair mesmo do São Paulo? E quem eu chamo para responder isso é ele, Bruno Braz, chegando com a gente. Braz, Flamengo quer o jogador, né? Quais são os planos do Flamengo para o Marcos Antônio nesse meio de campo tão concorrido? Será que vai dar jogo? Porque para o São Paulo ele é bem importante. Boa tarde para você. Boa tarde, Luísa, no 7 PVC, Danilo. Pois é, o interesse do Marcos Antônio, ele sempre esteve na lista do Flamengo, mas esse interesse, né, essa investida do Flamengo aumentou muito pela situação atual no elenco. E aí eu trago para vocês. O Saul, por exemplo, nos próximos dias, vai passar por uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Essa cirurgia vai ser na Espanha. Ele já está na Espanha, inclusive, para realizar esse procedimento. E aí vai ficar fora por volta ali, o tempo de recuperação ali de 2 a 3 meses. Então ele vai perder o início do Campeonato Carioca, início do Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. O De La Cruz, nesse período de férias, também passou por um procedimento. Não chegou a ser uma cirurgia, chamaram de tratamento regenerativo. Foi feito no Uruguai. Consiste, ele tirou sangue do quadril, colocou no joelho esquerdo dele, que é um joelho onde ele vem tendo problemas crônicos, né? Que o tiraram muitas vezes de muitos jogos aí nas últimas temporadas pelo Flamengo. Então, só aí de largada da temporada, o Flamengo está sem 2 meias. E aí você soma a possibilidade de saída do Alan, que coincidentemente interessa ao São Paulo, mas caso não chegue a um acordo com o São Paulo, o Flamengo não se opõe a negociar esse jogador com outro clube. É um jogador que não tem sido aproveitado pelo Felipe Luiz, sequer foi para a Copa Intercontinental agora no Catar, em dezembro. Então, o Everton Araújo é um jogador que também recebeu sondagens. O Flamengo, a princípio, conta com ele, mas como por se tratar de um jogador jovem, a depender e não ser um titular, né? A depender de uma boa proposta, o Flamengo também pode negociar esse jogador. Então, assim, o Flamengo, esse cenário atual de meio de campo do Flamengo fez com que o Flamengo aumentasse, né, voltasse mais os olhos para o Marcos Antônio, que era um jogador já bem avaliado, e o Flamengo também aproveitou a brecha do próprio interesse do Flamengo, do São Paulo, no Alan. Então, vocês querem o Alan, eu quero o Marcos Antônio, e aí? Vamos conversar sobre isso? Eu apurei que não necessariamente vai ser uma troca, são negociações paralelas, mas obviamente que o Flamengo está naquela, se vocês aceitarem negociar o Marcos Antônio comigo, eu facilito aí de liberar o Alan para vocês, porque nas apurações que eu tenho em relação ao Alan, as conversas continuam, mas uma fonte do Flamengo me diz, ainda falta muita coisa. Então, assim, a proposta o modelo de proposta que o São Paulo tem oferecido ao Flamengo pelo Alan de empréstimo ainda não chegou nos moldes que o Flamengo quer. Tudo isso, se você somar tudo isso, a questão política do São Paulo e todo o pé atrás que o Flamengo tem, não só com o caos político de São Paulo, mas qualquer clube que apresente uma situação um pouco mais problemática ou que apresente problemas financeiros. O trauma que foi causado, no caso do Thiago Maia, né, do Inter não pagar pela compra do Thiago Maia. Então o Flamengo está cauteloso, o Flamengo não precisa de dinheiro para ontem, então o Flamengo consegue negociar essas coisas com calma. Mas assim como o Caio Jorge, assim como o Gabriel Brazão, a situação do Marcos Antônio também é uma situação difícil com todo o dinheiro que o Flamengo tem. Ô Braz, só vou colocar o contraponto do São Paulo. O São Paulo entende, claro que está ao lado do Flamengo, que a gente está ouvindo, tem o lado do São Paulo. O São Paulo entende que o Flamengo tem 2 problemas. O Flamengo precisa se livrar do salário alto do Alan e o Flamengo quer o Marcos Antônio. E o São Paulo se diz disposto a resolver um dos 2 problemas do Flamengo, que é ter o Alan, que é pagar o salário do Alan. Que é esse. Braz, rapidinho para a gente encerrar. O ano já começou para o Flamengo, né? A representação é só na semana que vem, mas já tem jogador que está focado em 2026. Pedro? Pois é, o Pedro não esperou o dia 12, que é a data oficial da representação do elenco do Flamengo, não. Surpreendeu todo mundo, falou, quero treinar já. Então ele foi hoje já pro Ninho do Urubu e já iniciou sua pré-temporada. Vale lembrar que ele enfrentou problemas, né? Lesão na coxa, fratura no braço,
que o tiraram, por exemplo, da final da Libertadores. Ele acabou conseguindo voltar ainda em 2025 na Copa Intercontinental, mas ainda não estava 100%, então ele quer chegar na ponta dos cascos. Pedro quer ir para essa Copa do Mundo, então ele está focando muito nessa recuperação, em estar 100% na temporada, então ele já chegou, falou, quero treinar, já estava treinando nas férias e já iniciou sua pré-temporada. Outro que chegou hoje no Rio de Janeiro e amanhã já começa os trabalhos é o Vitão, zagueiro que o Flamengo contratou junto ao Internacional. Ele vai ser apresentado oficialmente amanhã, numa coletiva às 2h30. Aí já fica aí vocês, ó, vai ser no horário do programa. De repente já dá para transmitir aí ao vivo a apresentação do Vitão. E vai ser outro que já inicia a pré-temporada antes dos demais. Mas os demais, a apresentação oficial, segunda-feira, dia 12. Perfeito, já está na agenda. Braz, obrigada pelas informações. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Braz. É isso. Já estouramos, hein? Já tomei bronca.